paz do Senhor, queridos, Pastor Davi Passos aqui mais uma vez para nós estarmos meditando, estudando um pouquinho sobre este novo trimestre, terceiro trimestre de 2025, onde o tema desta lição é a igreja em Jerusalém. Então, hoje estaremos falando da aula de número 1, onde tem o tema igreja que nasceu no Pentecoste. Então, você pega a sua Bíblia, pega a sua lição e acompanha conosco esse grandioso estudo bíblico, riquíssimo em palavra de bênção para as nossas vidas e conteúdo aqui teológico. Vamos para a nossa verdade prática, que diz assim: a igreja nasce no Pentecoste, capacitada pelo Espírito para cumprir a sua missão. O texto áureo desta lição se encontra em Atos capítulo 2, versículo 4, que diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, nós temos a nossa leitura em classe, nesta lição, que a leitura é um pouco extensa, mas vale a pena a gente ler. Se encontra em Atos capítulo 2, você pode abrir a sua Bíblia aí, Atos capítulo 2, versículo 1 até o versículo 14, que diz assim a palavra do Senhor: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma grande multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer? E os outros zombavam, dizendo: Estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja vós isto notório e escutai as minhas palavras. Então, esta é a leitura em classe que nós lemos, estaremos falando, compartilhando um pouquinho e comentando, aqui alguns pontos interessantes, alguns subsídios teológicos para aqui meditarmos nesta passagem. E nós temos aqui 3 objetivos para estar falando neste tema, nesta lição. O primeiro objetivo que essa lição apresenta é apresentar a natureza do pentecostalismo bíblico.
Você sabe qual é a natureza do pentecostalismo bíblico? Então, nós estaremos falando um pouquinho aqui nesse estudo. O segundo objetivo é enfatizar o propósito do pentecostalismo bíblico. Qual é o propósito? Terceiro objetivo é elencar as características do pentecostalismo bíblico. Então, temos aqui nesta lição, o Pentecoste, o Pentecoste, a igreja que nasceu no Pentecoste. Então, a introdução da nossa lição diz o seguinte: a igreja nasceu no dia de Pentecoste. Esse evento marcou o início de uma nova era, a era da igreja. Pentecostes era uma das festas mais importantes dos judeus e acontecia 50 dias depois da Páscoa. Foi nesse dia especial que Deus derramou o Espírito Santo sobre todos os discípulos, batizando-os. O derramamento do Espírito no Pentecoste marca o início da igreja como uma comunidade, de profetas, como foi profetizado pelo profeta Joel. Então, no livro de Atos, Lucas, ele ensina que esse acontecimento tinha um significado especial para o fim dos tempos, pois já havia sido anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. Então, além disso, o Pentecoste foi uma prova clara de que Jesus havia ressuscitado, tá? Então, o propósito desse derramamento do Espírito Santo foi dar poder à igreja para testemunhar de Cristo ao mundo e levá-la à verdadeira adoração. Isso é o que veremos nessa lição. Então, a igreja, ela nasce no dia de Pentecoste e na cidade ali, em Jerusalém. Então, quando, portanto, tratamos do nascimento da igreja no dia de Pentecoste, há ao menos 3 fatos a serem levados em conta. Um é de natureza geográfica, outro é de natureza histórica, e por último temos um de natureza teológica. Então, geograficamente, a igreja ela nasceu na histórica cidade de Jerusalém. Então, foi ali na antiga cidade de Davi, ali diante os primeiros anos do primeiro século, que Deus derramou o seu Espírito de forma copiosa no dia de Pentecoste. Nós podemos dizer, então, que a cidade de Jerusalém foi, historicamente, o berço da primeira igreja. Então, Jerusalém, portanto, é o local de origem da igreja mãe de todas as outras igrejas cristãs. Então, nosso estudo aqui, nesse capítulo, privilegiará o aspecto teológico do nascimento da igreja no dia de Pentecoste, tá? Então, partindo desse capítulo, nós vemos aqui algo interessante, do capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Nós faremos uma análise expositiva do texto bíblico a fim de que possamos assimilar melhor as suas verdades teológicas. Então, destacaremos que o Pentecoste bíblico foi um evento ali de natureza teofânica, isso é, visível e audível, demonstrando dessa forma a presença de Deus no meio do seu povo. Então, isso está demonstrado pelo barulho do som como de um vento impetuoso e da manifestação também das línguas como de fogo. Então, por outro lado, também destacaremos nesse estudo tanto o propósito como as características do Pentecostes bíblico. Então, assim, o testemunho cristão, ele aparece como um dos principais propósitos do Pentecostes.
enquanto a presença de uma experiência específica e definida aparece como uma das suas principais características e marcas. Então, aqui no primeiro tópico, nós temos o tema, o seguinte, primeiro o título aqui, a natureza do Pentecostes bíblicos. Então, primeiro ponto aqui diz o seguinte, de natureza divina. Lendo da lição, o primeiro ponto do primeiro tópico diz o seguinte, Lucas relata que por ocasião do derramamento do Espírito, no dia de Pentecoste, foi ouvido do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados, e que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Os estudiosos da Bíblia explicam que esses sinais são manifestações da presença de Deus, chamadas de teofanias. Isso significa que Deus se revelou de maneira visível, tá? E audível, assim como fez no Monte Sinai, quando entregou a lei a Moisés. E naquela ocasião, houve trovões, relâmpagos e um som forte. E o povo ouviu a voz de Deus e viu um grande fogo. Moisés depois lembrou ao povo desse momento, dizendo, desde os céus te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouviste as suas palavras no meio do fogo. Então, aqui nós vemos o Pentecostes, as línguas de fogo, como manifestação teofânica. Atos capítulo 2, versículo 1, você pode acompanhar na sua Bíblia. Ali diz, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Então, o Pentecostes era uma das principais festas judaicas e era comemorado 50 dias depois da Páscoa. A palavra grega Pentecosté, que quer dizer Pentecostes, também conhecida como festa das semanas ou festa da colheita, é uma referência ao 50º dia depois da Páscoa, como nós encontramos em Êxodo capítulo 34, versículo 22, e também Deuteronômio capítulo 16, versículo 10. Agora, se nós olharmos o segundo ponto desta lição, ali diz um evento paralelo ao Sinai. Ali diz o seguinte, vamos ler. Assim como no Sinai, onde a presença de Deus se tornou real, como uma das experiências mais marcantes na história do antigo povo de Deus, de uma forma muito mais gloriosa e profunda. O Pentecostes marcou o encontro do Espírito de Deus com a igreja. Pentecostes, portanto, é a experiência do Espírito Santo. Lá no Sinai, a letra da lei foi escrita em tábuas de pedra. Aqui, no Pentecoste, a palavra de Deus foi escrita nos corações. Então, quando nós olhamos, partindo deste tema aqui, o contexto do Antigo Pacto, o livro de Deuteronômio, capítulo 16, versículo 9 a 12, ali destaca que durante essa festa, o povo de Deus deveria apresentar ofertas voluntárias, versículo 10, expressar alegria, versículo 11, e demonstrar gratidão, versículo 12, de Deuteronômio, capítulo 16. Então, no contexto do novo pacto, foi esse dia que Deus escolheu para derramar o seu Espírito, tá? Então,
capítulo 2, versículo 2 e 3 diz: e de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa e em que estava sentado. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Tá? Então, aqui nós vemos um evento, né, sobrenatural e também um evento paralelo ao Sinai. Agora, no terceiro ponto do primeiro tópico, fala sobre a centralidade em Cristo e nos tempos finais, né? Terceiro ponto aqui do primeiro tópico da lição fala assim: na sua pregação, no dia de Pentecoste, Pedro deixou claro que esse evento estava totalmente ligado a Jesus. Ele mostrou que o derramamento do Espírito Santo estava diretamente relacionado à morte, ressurreição e ascensão de Cristo. Isso significa que, embora o Pentecostes seja uma manifestação do Espírito Santo, ele também é cristocêntrico, ou seja, tem Cristo como seu centro. Sem a cruz de Cristo, o Pentecoste perderia seu verdadeiro significado, pois não há Pentecostes sem a cruz. Além disso, Pedro explicou que o Pentecoste foi o cumprimento da profecia de Joel, que anunciava que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade. Então, quando Pedro usou a expressão nos últimos dias, ele mostrou que esse evento tinha um significado escatológico, ou seja, estava ligado ao plano de Deus para os tempos finais. Então, os fenômenos aqui destacados, né, no capítulo 2 de Atos, versículo 2 e 3, esses fenômenos como um som, como de um vento veemente, impetuoso, e também as línguas repartidas como que de fogo, deve ser vista como sendo de natureza teofânica, tá? Olha só, teofania diz respeito a uma manifestação, tá? Manifestação visível ou audível de Deus. Então, é, portanto, uma demonstração de que o Senhor está presente. E nesse aspecto, ele destaca que as teofanias no Antigo Testamento incluem o aparecimento de um anjo em forma humana, como nós olhamos lá em Juízes capítulo 13, entendeu? Ou em uma chama na sarça ardente, como nós vemos lá no caso de Moisés, Êxodo capítulo 3, versículo 2 a 6, ou em um fogo, fumaça, trovões, lá no Monte Sinai, né? Êxodo capítulo 19, versículo 18 a 20. Quando olhamos para o comentário do teólogo Alessandro Barreto, ele observa que a conexão entre o Sinai e o Pentecoste ressalta ali a continuidade da revelação divina e a progressão do plano redentor de Deus. No Sinai, Deus deu a lei a Moisés, estabelecendo aliança com Israel. Já no Pentecoste, Deus derramou o Espírito Santo sobre os crentes, inaugurando a nova aliança e capacitando a igreja para a sua missão global. Então, assim, as manifestações de fogo e som em Atos capítulo 2 não apenas ecoam as teofanias do Antigo Testamento, mas também simbolizam a nova era do Espírito, onde a presença de Deus habita em todos os crentes, guiando-os e fortalecendo-os para viverem de acordo com a sua vontade. Tá? No terceiro tópico, aqui nós vemos a manifestação teofânica.
né? Quando trata da ocorrência desses fenômenos como manifestações teofânicas, né? Como nós falamos aqui no terceiro ponto, né? Do primeiro tópico ainda, né? Então, no contexto do livro de Atos dos Apóstolos, Lucas destaca, né, e também descreve o som como de um vento, enchendo toda a casa, como algo que quase que palpável, né? Ele observa que fica em relevo o aspecto sobrenatural da teofania, o que relembra, sem sombra de dúvida, a manifestação ali de natureza teofânica do Antigo Testamento. Como fala lá em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 16, também em Jó, capítulo 37, versículo 10, e Ezequiel 13, 13. Então, nesse aspecto aqui, ainda nós podemos observar que o vento é visto como um sinal da presença de Deus como Espírito. Então, os fenômenos assim, então, das línguas, né, como de fogo, põem em relevo o peso dessa analogia, mostrando mais uma, como é que eu posso dizer, mais uma vez que esse fenômeno relembra as teofanias do Antigo Testamento, especialmente aquela lá do Sinai, né? No Êxodo capítulo 19, versículo 18. No segundo tópico da nossa lição, que tem o tema o propósito do Pentecoste bíblico. Então aqui, primeiro, a lição nos apresenta promover a verdadeira adoração. As manifestações externas, como o som, o vento e o fogo ocorridas no Pentecoste, prendem nossa atenção. Contudo, não podemos perder de vista o que o Pentecostes produz internamente na vida do crente. Um dos propósitos marcantes do Pentecostes em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Então, temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, logo o Pentecostes que não adora não é bíblico, tá? De fato, quando os gentios experimentaram o Pentecostes, eles também magnificavam a Deus. Da mesma forma, o apóstolo Paulo diz que um crente pentecostal cheio do Espírito dá bem as graças, né? Dá bem as graças. O fogo pentecostal promove o verdadeiro louvor. Então aqui nós vemos a habitação de Deus na igreja como o seu novo templo. Essa relação existente entre o cenáculo e o Sinai. Cenáculo foi aonde veio ali a manifestação do Pentecostes, a descida do Espírito Santo. E no Sinai, aonde Deus ali se manifestou para o povo de Israel. Então essa relação entre o Sinai e o cenáculo também é explorada de forma mais exaustiva pelo expositor aqui da nossa lição. No entendimento dele, é possível perceber-se com clareza as semelhanças entre a teofania do Sinai e os fenômenos do Pentecostes. Então, aqui esse comentarista, né, que comentou aqui essa lição e também ajudou aqui, né, no conteúdo, Beale, ele destaca, por exemplo, que o entendimento que via os fenômenos ocorridos no Sinai, como sendo de natureza teofânica, era compartilhado tanto por Filo de Alexandria, um judeu contemporâneo de Jesus e também de Paulo, como pelos manuscritos ali do Mar Morto. Então, Bailey, ele observa, quando ele diz a aparição de línguas como de fogo, né, ali em Atos 2, ao que parece, é uma manifestação do Espírito que reflete uma teofania associada ao templo celestial.
Então, várias considerações indicam isso. Primeiro, é a menção de que veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e de que apareceram ali também línguas como de fogo. Traz a lembrança às teofanias típicas do Antigo Testamento, né? Então, Deus, ele aparecia nessas teofanias com o som de trovão, na forma de fogo. Então, a primeira grande teofania do Antigo Testamento foi aonde? Foi lá no Sinai, onde Deus apareceu em meio a um estrondo de vozes e relâmpagos, fogo, fumaça, né? Então, quando olhamos aqui para essa comparação, né? Fogo, estrondo, fumaça, nuvem expressa, como fala em Êxodo capítulo 19, versículo 16 a 20, e Êxodo capítulo 20, versículo 18. Então, esse era o modelo de teofania da maior parte das aparições divinas semelhantes que ocorreram depois no Antigo Testamento. Então, de certa forma, a aparição de Deus no Sinai funciona como pano de fundo quando o Espírito desceu no Pentecoste. O Pentecostes comemorava não só as primícias da colheita, mas também a partir do segundo século antes de Cristo, né, a entrega da lei por Deus a Moisés no Sinai, o que indica, além disso, a presença desse pano aqui de fundo em Atos 2, né? Se nossa análise estiver correta, até aqui, segue que a teofania do Pentecostes também pode ser compreendida como a irrupção de um novo templo que acaba de surgir no meio do antigo templo de Jerusalém, que estava sendo superado. Então, só olhando aqui, falando a respeito do cenáculo, ou aonde foi que desceu, né? Sobre o local onde ocorreu o Pentecostes, só aqui um ponto de curiosidade. Alguns autores, né, como Roger Stronda, ele argumenta que ele teria ocorrido, talvez no templo, né? Mas, aqui em Atos capítulo 2, versículo 2, Lucas usa o vocábulo oikos, que quer dizer casa, e não hieros, que quer dizer templo. Então, por outro lado, muitos outros autores entendem que a expressão reunidos no mesmo lugar, aqui do versículo 1 do capítulo 2 de Atos, seria uma referência ao cenáculo, né? Que no grego quer dizer o peron, que significa habitação de cima, como diz Atos capítulo 1, versículo 13. Então foi neste local, por exemplo, onde os discípulos encontravam-se reunidos antes do Pentecoste, capítulo 1, versículo 13. Então, o termo uperon, usado aqui por Lucas, ocorre novamente lá em Atos capítulo 9, versículo 37, versículo 39, e também Atos 20, versículo 8, né? Então, nós temos aqui o local aonde aconteceu essa descida do Pentecoste, tá? Foi no cenáculo. Então, só aqui um ponto de curiosidade. E voltando agora para a teofania do Pentecoste, assim como a teofania lá do Pentecoste, como foi aquela do Sinai, a partir da qual a presença de Deus certamente se faria real no tabernáculo, está diretamente, né, associada com a experiência de Deus habitando na igreja, que é o seu novo templo, tá? No segundo ponto do tópico 2 diz assim: poder para testemunhar. O Pentecoste tem uma dimensão escatológica, pois aconteceu antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. No entanto,
essa realidade dos últimos tempos não significa que a igreja deve ter uma visão escapista, ou seja, desejar fugir do mundo a qualquer custo. O Pentecoste não foi dado para os crentes se isolassem, mas para que fossem capacitados a testemunhar e viver no mundo até a volta de Cristo. A igreja deve aguardar com esperança, mas também cumprir sua missão até o fim. Para cumprir essa missão, ela necessita de poder para testemunhar. De fato, é isso que acontece depois do Pentecoste. Então, a igreja, portanto, agora formada por todos os crentes salvos em Cristo e cheios do Espírito, é a nova habitação de Deus e não mais o antigo templo judaico, tá? Ainda aqui nós podemos pontuar que essa compreensão que associa ainda as línguas como de fogo com a presença de Deus na parte mais interior do tabernáculo, que seria o Santo dos Santos, né? Pode ser encontrada também nos manuscritos do Mar Morto, da comunidade de Qumran, né? Ali, o escritor ele destaca o fato mais surpreendente ainda nesse documento ali dos manuscritos do Mar Morto, ali de Qumran, é que as línguas são uma ocorrência não apenas da presença reveladora de Deus, mas também de sua comunicação profética. Então, certamente, é isso que acontece no Pentecoste. Não apenas as línguas de fogo são uma manifestação da presença de Deus em espírito, mas essa presença também leva as pessoas a profetizarem, como está escrito bem claro em Atos capítulo 2, versículo 17 e 18. Então, o local de onde desce o Espírito de Deus no Pentecoste, ali nós vemos que não apenas aparece que é do céu, de modo genérico, mas também do Santo dos Santos, ou templo celestial, tá? Então, aqui nós podemos ver que a presença de Deus em espírito entre o seu povo trouxe consigo manifestações teofânicas, do som como de um vento impetuoso e veemente, e as línguas como que de fogo. Então, contudo, não foi apenas isso. Essa mesma presença também trouxe consigo o dom profético, como fala em Atos capítulo 2, versículo 17 e 18. Tá? E dessa forma fica em evidência o aspecto carismático do Pentecoste. A presença de Deus em espírito encheu o seu povo. Tá? No ponto 2, aqui do segundo tópico, fala poder para testemunhar. Poder para testemunhar, já lemos aqui. Então vamos para o terceiro tópico. O terceiro tópico, as características do Pentecoste bíblico. Então aqui nós vemos uma comunidade de profetas, né? Uma experiência específica. Primeiro ponto do tópico 3 diz: em Atos dos Apóstolos, o derramamento do Espírito no dia de Pentecoste é mostrado como o batismo no Espírito Santo dos crentes. Naquele dia, o Senhor Jesus batizou quase 120 pessoas no Espírito Santo. Essas pessoas já eram regeneradas, isso é, salvas. Jesus já havia dito que elas já estavam limpas pela palavra e que seus nomes estavam arrolados nos céus. Eram, portanto, crentes. Contudo, Jesus as mandou esperar pela experiência pentecostal. Isso é, o batismo no Espírito Santo. O Pentecostes bíblico é, por conseguinte, distinto da salvação. Na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz proveu a bênção pentecostal. Então aqui nós vemos agora, né, essa comunidade agora de profetas, né?
nós podemos chamar atenção para o significado dessa teofania do Pentecoste em contraste com a do Sinai. Por quê? Assim como no Antigo Pacto, na aliança do Sinai, né? Quando o povo de Deus foi feito reunido, ali reino e sacerdotes, como fala Êxodo capítulo 19, versículo 6, assim também o povo de Deus, debaixo do novo pacto, no Pentecoste, é transformado em uma comunidade de profetas. Tá? E nós podemos destacar aqui um ponto interessante. Enquanto a teofania no Monte Sinai estabeleceu Israel como um reino de sacerdotes, a do Pentecoste estabelece os discípulos como uma comunidade de profetas. Por conseguinte, então, a teofania no dia de Pentecoste combina os sinais desta ali teofania, né, anteriores, o barulho do vento, né, o barulho do vento forte, violento, ecoa, o vento violento da experiência de Elias, né? O fogo ecoa ali, o fogo das duas teofanias anteriores, a fumaça ecoa a fumaça de quando Deus aparece no Monte Sinai diante de Israel na entrega da lei. Então esses prodígios, como posso dizer, e sinais da teofania do Pentecoste, que ecoam a teofania do recebimento da lei no Monte Sinai, somente pode indicar que o que está acontecendo no Pentecoste não é apenas tão dramático, mas também tão ali significativo como o que ocorreu lá no Monte Sinai. Tá? Então, nós lemos aqui o terceiro ponto, as línguas e o amor. Ali a lição fala o seguinte: a evidência física e inicial ou sinal do batismo no Espírito Santo foi ao falar em outras línguas. Não foi uma grande alegria ou um amor afetuoso que evidenciaram o batismo no Espírito Santo. Paulo, por exemplo, disse que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O apóstolo escreveu para uma igreja pentecostal e o amor aparece aqui não como uma evidência de enchimento, mas de crescimento e maturidade em Cristo, né? Em Cristo Jesus. Então, em outras palavras, a criação dos discípulos como uma comunidade de profeta é tão memorável como a criação anterior de Israel na condição de um reino de sacerdote. Ou seja, no dia de Pentecoste e pela segunda vez na história de seu povo, Deus o está visitando em sua montanha sagrada e mediando uma nova vocação para ele, né? A profecia em vez do sacerdócio real. Então, a experiência do Pentecoste, portanto, marcou ali ou marca o nascimento da igreja como uma comunidade de profetas, assim como a teofania do Sinai assinalou o início do povo sacerdotal. E isso significa que aqui eu posso dizer que no novo pacto, Deus, pelo Espírito, ou pelo seu Espírito, veio habitar na sua igreja, ou no seu novo templo, fazendo dela uma comunidade de profeta. Então, esse entendimento reflete o que havia dito os antigos profetas que viveram debaixo da antiga aliança. Por exemplo, Ezequiel, lá no capítulo 36, versículo 27, ele diz: "E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis." Mas
lá em Jeremias, o profeta também diz, Jeremias 31 e 33, mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Então, mostra também ali que o anseio de Moisés de que todo o povo de Deus fosse profeta tornara-se uma realidade, né? Uma realidade. Aqui também nós vemos o propósito do batismo pentecostal. O que foi dito até aqui revela que os eventos ocorridos no dia de Pentecostes, notadamente, marcado por manifestações teofânicas, destacam a realidade da presença de Deus no meio do seu povo. Quando olhamos para o Lucas, escritor Lucas, não tenciona, na sua narrativa, apresentar um Deus teórico, mas um Deus vivo e real. Deus estava ali. Quem se encontrava ali, por exemplo, podia até não compreender o que estava acontecendo, como fala em Atos capítulo 2, versículo 12. Mas também não podia duvidar de que Deus estava ali, como diz Atos 2 e 11. Então, ali o Senhor era um Deus ouvido e visto. Tudo isso ali demonstra que havia um propósito sublime na presença divina no Pentecoste. Atos capítulo 2, versículo 4 diz bem assim, ó, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então, esse é, sem dúvida, um dos fenômenos mais extraordinários manifestado no Pentecoste, né? Aqui, de fato, a sua ocorrência deixou os presentes atordoados, como diz no capítulo 2, versículo 6 de Atos, né? A pergunta feita por aqueles que não pertenciam à comunidade cristã foi essa, que está aqui no Atos 2 e 12. Que quer isso dizer? E Pedro traz uma resposta contundente a essa pergunta, a partir da exposição das Escrituras no Antigo Testamento, citando ali o profeta Joel, né? Pedro, ele demonstra como essa profecia teve o seu real cumprimento no dia do Pentecoste. E ele fala aqui em Atos capítulo 2, versículo 17, ali ele fala o que o profeta Joel profetizou lá em Joel capítulo 2 e 28. Entendeu? Então, por outro lado, convemos dizer que os cristãos ali reunidos, embora não haja indicação de que tivesse conhecimento prévio do fenômeno, né, que ocorreria por ocasião da vinda do Espírito Santo, já aguardavam com expectativa o cumprimento da promessa do Espírito feita a eles por Jesus. Em Lucas capítulo 24 e 49, e também Atos capítulo 1, versículo 5 a 8. Então, quando, portanto, perceberam que, inspirados pelo Espírito, estavam falando em outras línguas totalmente desconhecidas para eles, tiveram a certeza de que a promessa feita a eles por Jesus estava tendo o seu real cumprimento. Tá? Então, Pedro, ele aqui confirma esse entendimento quando associa essa fala inspirada no Pentecoste, expressa no falar em outras línguas, com a fala profética predita pelo profeta Joel. Então ele diz aqui em Atos capítulo 2 e 17, também o versículo 18, ele confere o contexto lá do profeta Joel, capítulo 2 e 28. Então, queridos, não resta dúvida, portanto, de que o falar em línguas no dia de Pentecostes foi percebido pelos discípulos como uma evidência física de que eles haviam recebido o batismo pentecostal predito por Jesus. Tá? Aqui nós podemos destacar, com todo o ser rendido ao poder
e a pessoa do Espírito, de tal forma que os efeitos do seu grande poder pudessem ser vistos. As línguas tornaram-se a evidência convincente de que Jesus estava à direita do Pai, que a profecia estava sendo ali cumprida e que o Espírito Santo havia realmente enchido os crentes de uma nova maneira. Então a multidão ali também não tinha dúvidas sobre o que Pedro quis dizer quando disse: isto é aquilo. Então essa mesma evidência de línguas também convenceu Pedro as testemunhas, né, que ele levou consigo e os cristãos judeus em Jerusalém, de que os gentios deveriam ser admitidos na comunhão da igreja. Então aqui estava um lugar onde uma evidência convincente era realmente necessária, e a que o Senhor escolheu dar foi línguas, tá? Então nada mais é que poderia ter superado o preconceito dos crentes judeus, a não ser essa prova de que os gentios haviam recebido dom semelhante, literalmente o dom idêntico, como fala em Atos capítulo 11, versículo 17 e 18. Paulo, em Éfeso, ele encontrou cristãos, de acordo com o uso do termo por Lucas, né? Aparentemente convertidos de Apolo, que não tinham ouvido falar do Espírito. Eles receberam uma experiência que removeu todas as dúvidas, pois eles também falaram em línguas e profetizaram, como diz Atos capítulo 19, versículo 6. Então, esse entendimento de que o livro de Atos dos Apóstolos demonstra que o batismo no Espírito Santo é acompanhado ou evidenciado por sinais exteriores, em que o falar em línguas pode ser visto como um padrão, possuir forte fundamentação bíblica e exegética, entendeu? Em Atos capítulo 11, versículo 15 a 17, por exemplo, Pedro recorre à experiência dos gentios na casa de Cornélio, onde o falar em línguas aparece como evidência inconfundível desse batismo pentecostal. Em Atos capítulo 10, versículo 44 a 46, né? Uma evidência para convencer os seus colegas da aceitação da fé gentílica. Já em Atos 19, 1 e 6, também nós vemos a narrativa lucana mostrando que o fenômeno glossolálico entre os cristãos de Éfeso é a evidência de que o Espírito, que eles nem mesmo sabiam que existia, agora está sobre eles. Então, aqui nós vemos, acompanhando o cumprimento dessa promessa, do capítulo 1, versículo 8, né? Estavam manifestações sobrenaturais, né? Que estão ali no capítulo 2 de Atos, versículo 1 ao 4. E mais importante e comum das quais foi a declaração milagrosa em outras línguas, né? Então, que essa declaração sobrenatural foi um acompanhamento do recebimento do poder espiritual, conforme declarado em dois outros casos, encontrado em Atos 10, 44 a 46 e Atos 19, versículo 1 ao 6. E também implícito em outro, como diz em Atos capítulo 8, versículo 14 ao 19. A expectativa de que os apóstolos esperavam a presença de sinais externos por ocasião da recepção do Espírito é claramente mostrada em Atos capítulo 8, versículo 14 até o 20. Embora não haja menção aqui ao fenômeno do falar em línguas, a presença de sinais externos fez-se presente, como diz em Atos 8 e 18. Mas que sinais, pastor Davi? Muitos intérpretes, incluído metodistas e reformados, que viveram antes do advento do pentecostalismo,
como Adam Clark, Matthew Henry e John Gill, né, defendiam a glossolalia como sendo esse sinal. Se nós prestar bem atenção, o teólogo britânico James Dunn destacou que neste século a questão do falar em línguas ressurgiu de forma mais incisiva no pentecostalismo. Sua resposta foi simplesmente simples e direta. A glossolalia é o sinal peculiar da presença do Espírito e que inicia uma vida de poder apostólica, né? Ali diz, nos tempos apostólicos, falar em línguas era considerado a prova física inicial de que uma pessoa havia recebido o batismo no Espírito Santo. E foi essa determinação que fundou o movimento pentecostal do século XX. A resposta pentecostal é o que motivou nossa pergunta. Em favor da tese pentecostal, então, deve-se ali dizer basicamente que sua resposta está enraizada no Novo Testamento mais firmemente do que muitas vezes se pensa. Ela é centrada, né, ou certamente verdade que Lucas considera a glossolalia, né, do Pentecoste como um sinal exterior do derramamento do Espírito, tá? Então, Atos capítulo 2, versículo 11 diz: temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, o Pentecostes, aqui entendido como batismo no Espírito Santo, está associado diretamente ao recebimento de poder para testemunhar. Então, portanto, associado ao serviço cristão. Há duas esferas, meus queridos, desse serviço cristão que precisamos levar em conta. Primeiro, uma está relacionada ao testemunho cristão lá fora e outra com a vida privada do cristão. Então, tem, portanto, relação com o testemunho público e a vida privada do crente. O evangelista Lucas diz que, por ocasião da experiência pentecostal, quando os crentes falaram em outras línguas, eles estavam com esse ato proclamando as grandezas de Deus. Capítulo 2, versículo 11. E havia então, portanto, uma expressão de louvor na experiência de Pentecoste. Posteriormente, depois, ali na casa de Cornélio, quando os crentes foram cheios do Espírito, falaram em línguas e magnificavam a Deus. Atos capítulo 10 e 46. Então não há dúvida, portanto, de que um dos propósitos do batismo pentecostal é levar o cristão a uma profunda adoração a Deus, tá? Então, sobre o lugar das línguas na adoração, nós temos aqui alguns comentaristas, eles dizem: as línguas capacitam o nosso espírito a se comunicar diretamente com Deus acima e além da capacidade de compreensão de nossa mente. Segundo, as línguas liberam o Espírito de Deus em nós. E terceiro, as línguas possibilitam nosso espírito de assumir ascendência sobre a alma e o corpo. 4. As línguas também são uma provisão de Deus para fazermos catarse, né? Pelo que são importantes para a nossa saúde espiritual. 5º ponto, também as línguas satisfazem nossa necessidade de toda uma nova linguagem de adoração, oração e louvor. Então, essas afirmações são bem claras. Não há como duvidar de que reflete a auto-operação de alguém que possui e usa o dom de línguas na adoração a Deus. Paulo, quando regulamentou o uso dos dons da igreja em Coríntio, ele destacou esse dado devocional do uso das línguas. E ele deixou bem claro,
O propósito da adoração a Deus por meio da oração em outras línguas, quando ele diz ali para a igreja de Corinto, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 14 a 17. Então, quando o crente expressa-se em adoração em outras línguas, ele está falando consigo mesmo e com Deus, né? Paulo fala ali em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2 e também 1 Coríntios capítulo 14, versículo 28. E ele também fala que através da oração em línguas o crente edifica a sua fé. Também 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4 agora. Então, nesse contexto, fica claro o uso privado do falar em línguas. Então, assim, a Escritura, ela mostra que a igreja que dava testemunho público com o poder lá de fora, como diz Atos capítulo 4 e 33, Atos capítulo 6, versículo 3 e 8, e Atos capítulo 8, versículo 5, era a mesma igreja que antes se edificava a si mesmo na adoração privada. Não existe testemunho público sem adoração privada. Então, convém destacar aqui que a experiência pentecostal é específica, definida e contínua. Muitos autores gastaram muita tinta na tentativa de negar a separabilidade do batismo pentecostal. Em outras palavras, contrariamente àquilo que é meridianamente claro em Atos dos Apóstolos. Eles negam que o batismo no Espírito Santo seja uma experiência separada da conversão. Então, no entendimento desses autores, o batismo no Espírito Santo é recebido no momento da regeneração. Assim, quando alguém é salvo, também é batizado no Espírito. Nesse aspecto, o batismo no Espírito é visto pela perspectiva da iniciação cristã e não de uma capacitação cristã. Presta bem atenção nesse detalhe, né? Como defende aí os pentecostais. Então, embora a experiência pentecostal possa acontecer concomitantemente com a regeneração, como diz Atos 10, 44 e 46, são, contudo, experiências distintas, tá? Um ministro batista e autor prolífico, ele escreveu, né? O nome dele é Elia Torrey. Ele escreveu: o batismo com o Espírito Santo é uma obra do Espírito Santo separada e distinta de sua obra regeneradora. Ser regenerado pelo Espírito Santo é uma coisa, ser batizado com o Espírito Santo é algo diferente, algo adicional. Isso é evidente em Atos, capítulo 1, versículo 5. Ali Jesus disse: sereis batizados com o Espírito Santo. Não muitos dias depois. Eles ainda não estavam batizados com o Espírito Santo, mas eles já estavam regenerados. O próprio Jesus já os havia pronunciado assim. Ali em João capítulo 15, versículo 3, ele havia dito aos mesmos homens: agora estáis limpos pela palavra. Entendeu? Também nós podemos comprovar lá em Tiago capítulo 1, versículo 18, também em 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, né? E em João capítulo 13, versículo 10, ele diz: vós estáis limpos, não, mas não todos, exceto pelo, né? Mas não todos. O único homem não regenerado na companhia apostólica, Judas Iscariotes, na declaração, ele diz: vós estáis limpos. João 13 e 11, né? Mas os apóstolos, exceto Judas Iscariotes, já era homem regenerado. Exceto Judas. Mas ainda não eram batizados com o Espírito Santo. Disto fica evidente que a regeneração é uma coisa e que o batismo com o Espírito Santo é algo diferente, algo adicional. Alguém pode ser regenerado e ainda não ter sido batizado com o Espírito Santo. Amém? Vamos aqui para a nossa conclusão. A nossa lição diz o seguinte:
Como vimos, o Pentecostes marcou o início da era da igreja. Jesus, agora glorificado, batizou os crentes no Espírito Santo. E o batismo, e o Espírito Santo os inseriu no corpo de Cristo, que é a igreja, cujo nascedouro foi o Pentecostes. Esse evento é essencial porque mostrou que Deus deseja uma igreja capacitada para cumprir sua missão, que é pregar o evangelho ao mundo, tanto por palavras quanto por ações. No entanto, essa missão só pode ser realizada com êxito pelo poder do Espírito Santo. Então, aqui o escritor Torrey, cuja teologia teve enorme efeito sobre o movimento pentecostal, ele destacava a separação entre a regeneração e a capacitação do Espírito. Então, assim, o batismo no Espírito Santo era por ele considerado uma obra distinta da salvação e que tinha como propósito capacitar o cristão para o serviço. Então, sem dúvida, essa interpretação ajusta-se ao contexto bíblico de Atos dos Apóstolos. E através do batismo no Espírito, o crente é capacitado por Deus para viver poderosamente, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Então, não devemos contentar-nos com nada menos do que isso. Amém? Vamos para nosso questionário, revisando o conteúdo. Ali diz a primeira questão: quais fenômenos registrados em Atos 2, 2 e 3 são considerados teofânicos? Resposta: um som como de um vento veemente e impetuoso e línguas repartidas como que de fogo. Segunda questão: segundo o apóstolo Pedro, qual profecia do Antigo Testamento se cumpriu no Pentecoste e como isso demonstra o aspecto escatológico desse evento? Resposta: Pedro explicou que o Pentecoste foi o cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, versículo 28, que anunciava que Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a humanidade. Terceira questão: cite um dos propósitos marcantes do Pentecostes em Jerusalém, conforme Atos 2 e 11. Resposta: um dos propósitos marcantes do Pentecostes em Jerusalém foi promover a verdadeira adoração. Temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Atos 2 e 11. Quarta questão: segundo Atos 1 e 8, para que a igreja necessita do poder do Espírito Santo? Resposta: para cumprir essa missão, ela necessita de poder para testemunhar. Lucas capítulo 24, versículo 49 e Atos capítulo 1, versículo 8. Quinta e última questão: por que o Pentecostes bíblico é distinto da salvação? Segundo Atos 1 e 5 e Atos 2 e 33. Resposta: porque, na verdade, a obra salvífica de Cristo na cruz proveu a bênção pentecostal. Atos capítulo 2, versículo 33. E aqui nós finalizamos este primeiro tema, do terceiro trimestre de 2025. A nossa primeira lição. Que Deus venha abençoar as vossas vidas através deste assunto, desse conteúdo, tá? Não esqueça de se inscrever em nosso canal aí, Pastor Davi Passos, Estudos Bíblicos, que temos aí no YouTube, também temos os mesmos estudos no Spotify, e você pode também acessar os nossos slides no SlideShare, Pastor Davi Passos, Estudos Bíblicos também, tá bom? Que Deus abençoe. Pai querido, Pai eterno, te agradecemos, Deus,
por mais esta palavra, por mais esse ensino. Deus abençoa a cada professor, abençoa a cada classe, a cada aluno, a cada pessoa que vai ouvir, que vai estudar a palavra e ver este vídeo, Senhor. Deus abençoa a vida dela, a alimenta, Senhor, e capacita-nos, Pai, através da tua palavra. Abençoa, Senhor, a tua igreja e reveste com o teu Espírito Santo, Pai, capacitando-a com poder. Assim nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe.